A frase chegou antes que meu pé cruzasse a soleira da porta. Ela de novo? Já disse que não quero essa velha aqui. A voz era de Patrícia, minha nora, e vinha da cozinha, afiada como a faca que, imaginei, cortava a cebola para o almoço de domingo. Meu nome é Margarida, tenho 72 anos, e a vida toda desenhei mapas. Eles só não sabiam que eu tinha o mapa de toda a vida financeira deles na minha cabeça. Meu marido, Agenor, estava um passo atrás de mim, segurando com cuidado a travessa de pudim de leite que eu havia feito. A mão dele tremeu por um instante, e o baque suave do vidro contra a madeira da porta foi o único som no silêncio que se seguiu. Olhei para ele. Os olhos de Agenor, que já viram o mundo mudar tantas vezes, pareciam cansados, mas continham uma fagulha de indignação que o corpo já não conseguia mais expressar com a mesma força de antes. Ele me encarou, esperando minha reação, pronto para dar meia volta e me levar para casa. Mas ir embora seria dar a ela o que queria. Seria validar a ofensa com a minha retirada. Minha filha, Lúcia, apareceu no corredor que ligava a sala à cozinha. O rosto dela estava pálido. Os olhos, grandes e assustados, encontraram os meus por um segundo e desviaram para o chão de taco encerado. Ela não disse uma palavra, nem um "não fale assim da minha mãe", nem um "Patrícia, por favor". Apenas o silêncio. Um silêncio cúmplice que doía mais do que o grito. Lúcia sempre foi assim, uma especialista em se fazer pequena para não incomodar os outros. Respirei fundo. O cheiro de assado e de humilhação se misturava no ar. Ajeitei a alça da minha bolsa no ombro, um gesto pequeno para ancorar meu corpo no presente. Dei um passo à frente, cruzando o batente. "Bom dia, Lúcia, querida", eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. "Onde posso colocar o pudim? Ainda está um pouco morno." "Podem entrar." Ela pegou a travessa da mão de Agenor com uma pressa desajeitada. "Pode deixar na bancada da cozinha mesmo." Ele me abraçou, o cheiro de loção pós-barba tentando mascarar o fedor do que acabara de acontecer. "Que bom que vieram. Patrícia está terminando o molho da massa", ele disse, gesticulando em direção à cozinha, como se lá estivesse apenas sua esposa e não a fonte do veneno. Patrícia surgiu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato. O sorriso dela era uma obra de engenharia, construído para parecer acolhedor, mas com as fundações fincadas na hostilidade. "Margarida, Agenor, que surpresa boa!" E o terreno ali era pantanoso. "Ah, é mesmo! Com a correria da semana, a gente se esquece", ela disse, a desculpa esfarrapada pairando no ar. "Fiquem à vontade. Gabriel está no quarto, já vem dar um beijo na avó." Eu assegurei. Era um código antigo entre nós. Um sinal de que a batalha seria silenciosa, mas que não lutaríamos sozinhos. O almoço foi um exercício de topografia emocional. Eu mapeava cada olhar, cada pausa, cada palavra não dita. Patrícia era a rainha daquele território. Ela controlava o fluxo da conversa, ora elogiando excessivamente a própria comida, ora lançando pequenas farpas disfarçadas de preocupação. "Mãe, a senhora tem certeza de que vai comer essa lasanha? É um pouco pesada. Nessa idade, sabe como é? A digestão fica mais lenta", disse ela enquanto colocava uma porção generosa no meu prato sem que eu pedisse. "Estou ótima, Patrícia. Obrigada pela preocupação", respondi, cortando um pedaço com o garfo. Sérgio, meu filho, ria e contava uma história longa sobre um problema no trabalho. Ele falava alto demais, preenchendo o espaço para que nenhum silêncio perigoso pudesse se instalar. Lúcia comia com a cabeça baixa, mexendo na comida mais do que a levando à boca. Ela só levantava o olhar para me servir mais suco ou perguntar se eu queria mais alguma coisa, gestos de cuidado que eram, na verdade, pedidos de desculpas que ela não tinha coragem de verbalizar. Meu neto, Gabriel, de 8 anos, foi o único alívio. Ele sentou-se ao meu lado e me contou sobre um projeto de ciências da escola, sobre o sistema solar. Seus olhos brilhavam ao falar de Saturno e seus anéis. "Vó, você sabia que os anéis não são sólidos? São feitos de pedaços de gelo e rocha", ele sussurrou, como se contasse um grande segredo. "Não sabia, meu querido." "Que interessante", eu disse, passando a mão por seus cabelos lisos.
Naquele momento, o universo de Gabriel, com suas regras claras e sua beleza distante, parecia muito mais seguro do que o pequeno mundo confinado àquela mesa de jantar. Patrícia interrompeu. Gabriel, querido, não amole a sua avó com essas histórias. Deixe ela comer em paz. O comando foi suave, mas a mensagem era clara. Aquele pequeno oásis de afeto estava proibido. Gabriel se encolheu e voltou a comer em silêncio. Eu continuei meu trabalho de cartógrafa. Registrei a forma como Sérgio concordava com tudo que Patrícia dizia, mesmo quando ela contradizia algo que ele mesmo havia dito minutos antes. Mapeei o tremor na mão de Lúcia ao servir o café, o jeito como ela evitou meus olhos quando nos encontramos sozinhas por um instante na cozinha. Mãe, me desculpa, ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Desculpas pelo quê, minha filha? Perguntei, a voz calma. Eu precisava que ela dissesse. Precisava que ela demarcasse a fronteira da sua própria covardia. Ela abriu a boca, mas Patrícia entrou na cozinha naquele exato momento. Tudo bem por aqui? Lúcia, o pai do Sérgio precisa de adoçante. Você não vai levar? Na hora de ir embora, a farsa continuou. Abraços, sorrisos, promessas de nos vermos em breve. Voltem sempre, disse Patrícia segurando a porta aberta. A luz do fim da tarde batia em seu rosto, fazendo-a parecer quase sincera. Vamos ver, Patrícia. A vida é corrida, respondi, e pela primeira vez vi um lampejo de incerteza em seus olhos. Ela esperava que eu dissesse, voltaremos, que eu aceitasse o jogo. Minha resposta ambígua era uma anomalia em seu mapa de controle. No carro, o silêncio era pesado. Agenor dirigia devagar, as mãos firmes no volante. Ele não perguntou nada. Não precisava. Depois de 50 anos de casamento, nossa comunicação ia muito além das palavras. Ele sabia que eu tinha ouvido, e eu sabia que ele estava sofrendo por mim, pela sua impotência, pela família que havíamos construído e que agora parecia um território estrangeiro e hostil. Chegamos em casa, a nossa casa, pequena, arrumada, silenciosa. O cheiro era de livros antigos e de café passado, um porto seguro. Enquanto Agenor foi ligar a televisão na sala, para assistir ao seu programa de domingo, eu fui até o pequeno escritório que mantínhamos nos fundos. Lá, entre réguas, compassos e papéis de todos os tipos, estava a minha mesa de trabalho. Abri a gaveta do meio. Dentro, junto a canetas e borrachas, havia um caderno de capa dura preta. Eu o abri. As páginas eram preenchidas com a minha caligrafia precisa. Números, datas, anotações. Era o registro de cada centavo que eu e Agenor havíamos investido, economizado e, principalmente, emprestado. Lá estava o registro do adiantamento para a entrada do apartamento deles. Os 20 mil reais para Sérgio abrir a pequena empresa de consultoria que Patrícia tanto exibia para as amigas. O dinheiro para a troca do carro no ano passado. As mensalidades da escola de Gabriel que eu pagava diretamente porque Patrícia se esquecia alguns meses. Ela me chamou de velha. Velha, para ela, era sinônimo de inútil, de peso morto. De alguém que só serve para trazer um pudim no domingo e ser tolerada. Ela se esquecia que velhos mapas, às vezes, são os que mostram onde os tesouros estão escondidos. E também onde estão as falhas geológicas. Fechei o caderno. No silêncio do carro, a caminho de casa, eu não sentia raiva. Sentia clareza. E eu sabia exatamente qual seria o primeiro ponto a ser apagado daquele mapa. A segunda-feira amanheceu com a luz pálida e funcional de um dia de trabalho. Não havia o sol preguiçoso do domingo, mas uma claridade que pedia ação. Agenor já havia saído para sua caminhada matinal, um ritual que ele mantinha com a disciplina de um soldado. Eu tomei meu café puro, na minha caneca de ágata, sentada à mesa da cozinha. O caderno preto estava ao lado, fechado. Eu não precisava abri-lo. O mapa já estava traçado na minha mente. Cada estrada, cada rio, cada fronteira. Terminei o café, lavei a caneca e a coloquei para secar. Vesti um vestido simples, de um tecido que não amassa. Calcei sapatos confortáveis e peguei minha bolsa. Antes de sair, parei em frente ao espelho do corredor. Olhei para o meu rosto. As linhas de expressão não eram apenas marcas da idade. Eram o registro topográfico de uma vida. Cada uma delas contava uma história de riso, preocupação ou resiliência. Patrícia via uma velha.
Eu via uma sobrevivente que conhecia o terreno. O banco não ficava longe. Eram 6 quarteirões de uma caminhada tranquila, passando pela padaria do seu Manuel e pela pequena praça onde as crianças brincavam à tarde. O ar da manhã estava fresco. Cumprimentei algumas pessoas pelo nome. Dona Elvira, da floricultura, estava arrumando os vasos na calçada. Seu Joaquim varria à frente da sua loja de ferragens. Eram acenos de cabeça, sorrisos discretos, pequenos marcos de uma vida construída naquela vizinhança. Eu não era uma estranha ali. Eu era parte da paisagem. A agência bancária tinha aquele cheiro característico de ar-condicionado e papel. Havia uma pequena fila, mas eu fui direto à mesa do gerente. O rapaz novo na recepção tentou me parar. Senhora, precisa pegar uma senha. Não era verdade, mas a confiança na minha voz foi o suficiente. Afonso, o gerente, me viu da sua sala envidraçada. Ele estava no banco há quase 30 anos, desde que era um escriturário magrinho. Hoje era um senhor grisalho, de óculos e com uma barriga confortável. Ele acenou com a cabeça, dispensando o rapaz, e gesticulou para que eu entrasse. Dona Margarida, que prazer. Aconteceu alguma coisa? Agenor está bem? Ele perguntou, levantando-se para me cumprimentar. Estamos ótimos, Afonso. Obrigada. É um assunto rápido. Sentei-me na cadeira à sua frente. Ele se acomodou, juntando as mãos sobre a mesa. Eu preciso cancelar um dos meus cartões de crédito adicionais. Numa cidade pequena, o gerente do banco é quase um confessor. Nem um, nem outro. É o da esposa do Sérgio, da Patrícia. Qualquer tentativa de uso a partir de agora será recusada. Está feito. A normalidade era a melhor camuflagem para a guerra que eu acabara de declarar. Cheguei em casa e Agenor estava lendo o jornal na varanda. Ele ergueu os olhos por cima dos óculos de leitura quando me aproximei. Demorou. Enquanto eu desempacotava os tomates, ele guardava o leite na geladeira. Era a nossa dança, sincronizada por décadas de convivência. O silêncio dele era um apoio mais sólido do que qualquer discurso. O telefone tocou por volta do meio-dia. Eu estava na cozinha, cortando a cebola, exatamente como imaginei que Patrícia estivesse fazendo no dia anterior. O barulho do telefone era estridente, urgente. Agenor atendeu na sala. É a Patrícia, ele disse, a voz baixa, trazendo o aparelho sem fio para mim. A mão dele cobria o bocal. Ela está gritando. Qual cartão, Patrícia? Perguntei, a calma na minha voz, servindo de contraponto à histeria dela. Como assim, qual cartão? O cartão que eu uso. O que você me deu? Foi recusado. A moça do caixa disse que foi cancelado pela operadora. Você tem que ligar lá agora e resolver isso. Resolve isso, Sérgio. As compras do mês, a gasolina, as coisas do Gabriel. Devo ter apertado o botão errado no aplicativo do banco. Usei a palavra dela, a arma dela, devolvendo-a polida e afiada. A humilhação que ela sentiu no caixa não era nada perto da precisão daquela frase. Ela gaguejou. O que isso tem a ver? Eu não disse nada disso. Consegui ouvir Sérgio pegando o telefone. Mãe, me desculpe. A Patrícia estava nervosa com o almoço. Ela não quis dizer aquilo. Eu apenas decidi redesenhar minhas próprias fronteiras. Seus olhos tinham uma tristeza profunda, mas também um brilho de orgulho. Ele veio até mim, pegou a faca da minha mão e continuou a picar a cebola que eu havia deixado pela metade. Nenhum de nós disse nada. A tarde passou lentamente. Eu sabia que não tinha acabado. Aquela tinha sido apenas a primeira escaramuça. Por volta das 4 da tarde, o telefone tocou de novo. Era Lúcia. A voz dela era um sussurro trêmulo. Mãe, o Sérgio me ligou. É verdade que a senhora cortou o cartão da Patrícia? A covardia dela vinha disfarçada de ponderação. Ela não defendia a mãe, mas pedia que eu apaziguasse a algoz para manter uma paz podre. Lúcia, no domingo, quando ela gritou, você conversou? Você disse alguma coisa? Ou você só ficou em silêncio e me olhou com pena? Mostrando os melhores caminhos, os portos seguros. Agora estou cuidando do meu próprio território. E no meu território, quem não me respeita, não entra. O pagamento era feito por débito automático da minha conta. Vencia no dia 5 de cada mês. Peguei o telefone e disquei o número da Escola Crescer. A música de espera era uma versão instrumental e irritante de uma canção infantil. Finalmente, uma voz atendeu. Escola Crescer, boa tarde.
Eu gostaria de fazer uma alteração na forma de pagamento da mensalidade dele. O boleto deve ser enviado para o endereço residencial dos pais dele. A tempestade estava lá fora, nos telefones silenciosos, nas mensagens que certamente se acumulavam. Mas dentro das nossas paredes havia uma calma deliberada, uma fronteira que havíamos reforçado. Era a calma que precede um tremor de terra, quando os pássaros se calam e o ar fica imóvel. A noite passou sem mais interrupções. Ninguém mais ligou. Nem Sérgio, nem Lúcia. O silêncio deles era uma tática, eu sabia. Estavam dando tempo para que a velha se arrependesse, para que a culpa corroesse a minha decisão e eu mesma ligasse, desfazendo o que havia feito. Eles não me conheciam. A cartografia me ensinou que, uma vez que uma fronteira é traçada com base em dados concretos, você não a apaga por conveniência. Você a defende. Na manhã de terça-feira, a campainha tocou pontualmente às 9 horas. Agenor olhou para mim por cima do jornal. Ele sabia, tanto quanto eu, quem era. Deixa que eu atendo, eu disse, me levantando da mesa do café. Abri a porta. Era Sérgio, sozinho. Ele estava com a mesma roupa social do dia anterior, amassada, o nó da gravata frouxo. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e ele segurava uma pasta de couro como um escudo. O sorriso que ele tentou forçar no rosto não chegou aos olhos. Mãe, bom dia. Posso entrar? Sérgio se sentou na beirada, a pasta no colo. Eu permaneci de pé, perto da janela. Queria a luz do sol nas minhas costas. Mãe, eu vim conversar, sobre ontem. As coisas saíram do controle. Mas cancelar o cartão? E a escola do Gabriel? Mãe, isso é cruel. O menino não tem nada a ver com isso. A senhora sempre pagou. Mas principalmente porque há 10 anos vocês dois me pediram, vocês imploraram. Patrícia, 10 anos mais jovem, estava sentada à mesa, o rosto inchado de chorar. Sérgio andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Gabriel era um bebê, dormindo alheio a tudo no carrinho ao lado. A primeira empresa de Sérgio, uma loja de produtos de informática, tinha ido à falência. Eles não tinham apenas perdido o negócio, estavam afogados em dívidas com fornecedores e com o banco. O oficial de justiça tinha batido à porta deles naquela manhã. Nós vamos perder tudo, mãe, Sérgio disse, a voz quebrada. O banco vai levar o carro. O dono do apartamento já deu o aviso de despejo. Eu não sei o que fazer. Vamos ver os números. Coloquem tudo no papel, cada dívida, cada conta. O nosso filho, o nosso único filho homem, estava no fundo do poço. Nós vamos ajudar, eu disse. A decisão saiu da minha boca antes mesmo que eu a processasse completamente, mas com uma condição. Mas, a partir de hoje, a gestão financeira de vocês terá a minha supervisão. Eu vou controlar as grandes despesas. Eu vou pagar as contas essenciais, como a escola do filho de vocês e o plano de saúde, diretamente da minha conta. Vocês receberão uma mesada para as despesas do dia a dia. E qualquer gasto acima de R$ 500 terá que ser discutido comigo antes, até vocês se reerguerem. Até a nova empresa que vamos ajudar a montar der lucro por 2 anos consecutivos. Se é o único jeito, ela murmurou. Naquela noite, nós não demos a eles apenas dinheiro. Demos a eles a nossa segurança. Agenor teve que vender um pequeno terreno que herdara do pai, um lugar que ele sonhava em construir uma casa de campo. Eu usei uma parte da minha aposentadoria que estava investida. Nós redesenhamos o mapa da nossa própria velhice para abrir um caminho para eles. E por 10 anos, o acordo funcionou. Eu era a gestora, a controladora, a velha que resolvia os problemas. Eles se acostumaram com a rede de segurança. Acostumaram-se tanto que se esqueceram de que a rede era eu. Abri os olhos. Estava de volta à minha sala. Sérgio me olhava, o rosto pálido. Ele se lembrava. Aquele acordo, Sérgio, ele tinha um prazo. Até a nova empresa der lucro por 2 anos consecutivos. Sua empresa de consultoria já dá lucro há 5 anos. Mas vocês nunca vieram a mim e disseram: Mãe, obrigado, já podemos andar com as nossas próprias pernas. Nunca. Por quê? Porque era cômodo. Era bom ter o dinheiro da velha para as despesas grandes, liberando-o de vocês para os luxos da Patrícia, não é? O cartão de crédito para as compras dela,
a mensalidade da escola que liberava dinheiro para o restaurante caro no fim de semana. Ela não quer a minha presença, não quer a minha opinião, não quer nem que eu respire o mesmo ar que ela na casa que eu ajudei a comprar. Ela me quer como um caixa eletrônico, uma velha que fica em casa, em silêncio, e libera o dinheiro. E você, meu filho, com o seu silêncio, concordou. Mas o controle e o dinheiro vêm no mesmo pacote, e eu estou levando o pacote inteiro de volta para casa. Então, por enquanto, eu quero apenas que você e sua esposa assumam as próprias contas. É o começo. Vou tentar consertar as coisas. Eu estou apenas te mostrando o mapa do que vocês mesmos construíram. Eu só tirei a névoa que o meu dinheiro colocava em cima. Eu assenti, incapaz de falar. A dor era imensa. Era a dor de amputar um membro para salvar o corpo. Mas a clareza também estava lá. Aquele confronto era necessário. Era a demarcação final daquela fronteira específica. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos. Então, eu me levantei. A inércia era perigosa. Eu precisava continuar o trabalho. Fui até o meu escritório e peguei o caderno preto. Eu o abri na página que continha os detalhes do financiamento da consultoria de Sérgio. O empréstimo que eu e a Genor fizemos em nosso nome, porque ele não tinha crédito na época. O contrato estava no nome dele, mas o fiador, a garantia real, era a nossa casa. Um detalhe que ele provavelmente havia esquecido. Peguei o telefone. Disquei um número que sabia de cor. O número de um velho amigo da família, um advogado tributarista aposentado que agora só pegava casos de amigos. Alô, Almeida? O que tem ele? Não era hesitação, era processamento. Margarida, você tem certeza absoluta disso? Ele perguntou, finalmente. Retirar uma fiança não é como cancelar um cartão de crédito. Isso aciona um alarme sísmico no banco. A primeira coisa que eles vão fazer é chamar o Sérgio para uma conversa. Vão exigir uma nova garantia, de valor igual ou superior. Se ele não apresentar, o banco pode considerar o contrato quebrado e exigir o pagamento imediato do saldo devedor. Estamos falando de... Ele remexeu em alguns papéis, o som familiar do seu escritório chegando pela linha. Quase R$ 150 mil em valores de hoje. A empresa não tem ativos nesse valor e o apartamento de vocês ainda tem a hipoteca do banco. A única garantia real que ele já teve foi esta casa. A nossa casa. A escolha será dele. Eu só estou tirando a minha rede de segurança debaixo do arame em que ele se equilibra. Ele já é adulto o suficiente para aprender a não cair ou para construir a própria rede. Depois de protocolada, o banco tem 48 horas para notificar o Sérgio. Ele terá 30 dias para apresentar uma nova garantia. O relógio começa a contar a partir de amanhã. É o valor da paz que eles não quiseram. Ela veio na sexta-feira à tarde. Eu estava na cozinha, coando o café, quando o carro deles freou bruscamente em frente à nossa casa. O som da cantada de pneus foi o prenúncio da batalha. Olhei pela janela a tempo de ver Patrícia sair do carro, batendo a porta com uma força que fez o veículo balançar. Sérgio veio logo atrás, o rosto uma máscara de pânico. E, para minha surpresa e profunda tristeza, Lúcia estava com eles, saindo do banco de trás como quem é arrastada para uma execução. A Genor apareceu na porta da cozinha. Eles chegaram. Recusar-me a recebê-los na sala como se fosse uma audiência formal. Nós iríamos para o nosso território, a varanda, e eles que viessem até nós. Sentamo-nos nas nossas cadeiras de vime. A brisa da tarde balançava as samambaias que eu cultivava com tanto esmero. O cheiro de café fresco se misturava ao de terra molhada. A normalidade da cena era a minha armadura. Eles entraram pelo portão lateral, que estava sempre aberto, e subiram os 3 degraus da varanda. Patrícia vinha na frente, o rosto vermelho de fúria. Mas que palhaçada é essa? Ela sibilou, as mãos na cintura. Ficar sentadinha aí tomando café enquanto tenta destruir a vida do seu próprio filho? Lúcia, por que eu disse que você é uma velha? É isso? Uma velhinha amarga e vingativa que não suporta ver o filho feliz? O banco quer o dinheiro todo de volta em 30 dias. De onde vamos tirar R$ 150 mil? Vamos ter que vender o apartamento. Vamos morar na rua? É isso que você quer? Ver seu neto sem um teto? Ela se encolheu, os olhos fixos num vaso de gerânios. Sua irmã, Sérgio, tem uma vida financeira estável. Vocês são uma família, podem se ajudar. Mãe, eu não posso... Meu marido, ele...
Sempre me julgando, sempre com essa sua superioridade silenciosa, com esse seu caderninho de contas, anotando tudo como uma agiota. Quer que eu leia para você? Consultoria. R$ 25.000, dos quais 15.000 vieram da venda do terreno do seu sogro. Terreno que era a única herança que o pai dele deixou. Quer que eu continue? Tenho os extratos bancários, os recibos de transferência. A vantagem de ser velha, Patrícia, é que a gente tem tempo de guardar os documentos. Isso é passado, gaguejou Patrícia. Nós agradecemos, mas isso não te dá o direito de nos destruir agora. A casa em que vocês moram, o carro que você dirige, a escola em que meu neto estuda, a empresa que paga pelas suas roupas, tudo isso foi construído sobre uma fundação. E essa fundação sou eu, e o Agenor. E quando você me insulta na porta da sua casa, você não está insultando uma velha. Você está cuspindo na fundação. E fundações, quando são desrespeitadas, podem ceder. Meu filho, olhe para mim. O seu silêncio não é paz, é conivência. Você achou que se ficasse quieta, o problema desapareceria. Mas o problema cresceu e agora está batendo na sua porta também. O que você vai fazer? Vai ajudar seu irmão? Ou vai continuar se escondendo atrás do seu marido e dos seus gerânios? Você vai se arrepender disso, sua velha bruxa. Eu vou garantir que você nunca mais veja o Gabriel. Nunca mais. Vai permitir que sua esposa ameace a sua mãe dentro da nossa casa? E você, Lúcia, se tiver um pingo de dignidade, vem com a gente. O conflito em seu rosto era a imagem da sua vida inteira. Ela começou, a voz um fiapo. Eu não sei o que fazer. Ou o da paz frágil que você construiu às custas do seu próprio caráter. O mapa estava sendo redesenhado bem ali, na nossa varanda, e uma fronteira dolorosa estava prestes a ser traçada em definitivo. Lúcia não se moveu. Ficou parada no meio da nossa varanda, um monumento frágil à indecisão, enquanto os soluços sacudiam seus ombros. O som do carro de Sérgio já havia desaparecido na distância, deixando para trás um silêncio que parecia ter peso e forma. Agenor e eu permanecemos sentados, observando-a. Não havia nada que pudéssemos dizer ou fazer. A travessia daquele deserto era só dela. Ela precisava encontrar o próprio norte. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, ela limpou o rosto com as costas da mão. Um gesto infantil que me partiu o coração. Ergueu os olhos vermelhos e inchados e me encarou. Eu sinto muito, mãe. Ela sussurrou, a voz rouca. Eu sinto tanto. Por tudo. Você paga com pedaços de si mesma, até não sobrar quase nada. Não posso mais engolir o veneno dela para manter a família unida, porque a família não está unida. É uma farsa. Você precisa se acalmar. Mas você precisa entender uma coisa. A Patrícia não entra mais na minha casa. E eu não entro mais na sua enquanto ela não pedir desculpas sinceras à nossa mãe. De verdade, Sérgio. Não um pedido de boca para fora. Não, eu não estou brincando. Essas são as minhas condições. Pense a respeito. Me ligue quando estiver pronto para conversar, sozinho. Ela havia acabado de traçar a sua primeira fronteira. Era uma linha torta, desenhada com mão insegura, mas era uma fronteira. E era dela. Ela ficou conosco até o início da noite. Não falamos mais sobre o confronto. Falamos sobre o jardim, sobre um livro que eu estava lendo, sobre os planos dela para as férias. Quando foi embora, ela me deu um abraço apertado, um abraço que não era de desculpa, mas de reencontro. Os meses que se seguiram foram um lento reajuste de placas tectônicas. A notificação de Almeida ao banco foi o epicentro de um terremoto que abalou a vida de Sérgio e Patrícia de forma irreversível. Como previsto, Sérgio não conseguiu apresentar uma nova garantia. O banco executou a dívida. A SA Consultoria, que nunca teve uma base sólida além do nosso dinheiro e da nossa garantia, ruiu como um castelo de cartas. Soube dos detalhes por Lúcia, que vinha nos visitar todos os sábados. Ela se tornou a cronista daquele desmoronamento, mas sua voz não continha prazer na desgraça, apenas uma tristeza objetiva, como um geólogo descrevendo uma erosão. Eles venderam o apartamento, mãe, ela me contou numa tarde de primavera, enquanto me ajudava a replantar umas mudas de violeta. Com o dinheiro, quitaram o que restava da hipoteca e pagaram a dívida com o banco. Sobrou muito pouco.
Ela mal olhou para mim, só disse obrigada e fechou a porta. Perguntou se a senhora estava bem. Com as finanças livres daquele dreno constante, uma nova paisagem se abriu para mim e para Agenor. O dinheiro que antes ia para a escola de Gabriel, para o cartão de Patrícia, para cobrir os rombos deles, começou a se acumular. Numa manhã, enquanto tomávamos café, Agenor olhou para mim por cima do jornal. Sabe aquele terreno que eu vendi, Margarida? O do meu pai? Contratamos um mestre de obras local, um senhor chamado Benedito, e começamos a construir, não uma casa de campo luxuosa, mas um pequeno chalé. Uma sala-cozinha, um quarto e um banheiro. E uma varanda grande, com espaço para 2 cadeiras de vime e muitos vasos de samambaia. Acompanhamos cada etapa. Escolhemos a madeira, a cor das telhas, o lugar exato de cada janela. Estávamos desenhando um novo mapa, um que era só nosso. Lúcia nos ajudava nos fins de semana. Ela trazia Gabriel. A ameaça de Patrícia de me afastar do meu neto se provou vazia, mais uma arma sem munição. Sem o meu dinheiro para financiar o colégio particular de elite, Gabriel foi matriculado na escola pública do novo bairro, e Patrícia, ocupada demais com o próprio naufrágio, não tinha mais energia para controlar as visitas do filho à avó. Gabriel se encantou com a construção. Ele passava horas conversando com o seu Benedito, aprendendo o nome das ferramentas, ajudando a carregar pequenos pedaços de madeira. Aos poucos, a sombra do sistema solar foi dando lugar à curiosidade pelo mundo palpável. O chalé ficou pronto em 6 meses. Nós o chamamos de O Recanto. Na primeira vez que dormimos lá, a única luz era a da lua entrando pela janela. O único som era o dos grilos e do rio correndo ao longe. Agenor pegou minha mão no escuro. Conseguimos, Margarida, ele sussurrou. Sim, respondi, sentindo o peso de uma década se dissolver. Conseguimos. A relação dos 2 irmãos, livre da influência de Patrícia, tornou-se mais honesta. Num sábado de sol, quase 2 anos depois daquele domingo fatídico, eu estava no meu antigo escritório em casa. Gabriel, agora com 10 anos, estava sentado ao meu lado. Ele não falava mais de Saturno. Ele me pedia para ensiná-lo a usar o compasso e o transferidor. Vó, como você sabia exatamente onde a estrada ia passar? Ele perguntou, apontando para um mapa antigo da nossa região que estava sobre a mesa. Você não sabe, meu querido. Você estuda o terreno, vê onde a terra é mais firme, onde há rios para cruzar, onde há montanhas para contornar, e então você traça a linha mais lógica, a mais segura. Todo mapa começa com um papel em branco, um território desconhecido. Ela define tudo o que vem depois.